Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter Maurício Tuzwell, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, pessoal. E temos também dois convidados especiais, o professor Gilberto Maringoni, do Departamento de Relações Internacionais da UFABC. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite a todas e todos aqui. E também o ex-chanceler Celso Amorim. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, nós convidamos tanto o Celso quanto o Gilberto Maringoni para falar um pouquinho aí sobre a última apresentação, a última pataquada do Bolsonaro, a apresentação que ele fez na segunda-feira a embaixadores estrangeiros, levantando suspeitas, na verdade, um compêndio de mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, e fazendo ali ataques ao Tribunal Superior Eleitoral, ameaçando a democracia, inclusive colocando-se ali como o chefe supremo das Forças Armadas e colocando as Forças Armadas com um papel de tutela sobre as eleições. Eu vou pedir para o Cacá exibir um pequeno trecho da apresentação que o Bolsonaro fez para os embaixadores na segunda-feira para iniciar a nossa conversa. Cacá, solta, por favor. O que nós queremos? Paz, tranquilidade. Agora, por que um grupo de 3 pessoas apenas, 3 pessoas, querem trazer instabilidade para o nosso país? Não aceitam nada? As sugestões das Forças Armadas que foram convidadas são perfeitas. É lamentável esse comportamento, ameaçando. Quer amedrontar quem? Quer fazer valer esse processo eleitoral onde o próprio TSE diz que ele é vulnerável, onde a própria Polícia Federal disse, com documentação do próprio TSE, que aquilo é mais que um queijo suíço, é uma peneira. Porque eles convidam as Forças Armadas e depois não querem mais as nossas sugestões. As Forças Armadas, na qual eu sou comandante, ninguém mais do que nós, como sempre, queremos estabilidade no nosso país. E por que agem de maneira diferente? Pois é, só nesse pequeno trecho aí de pouco mais de 1 minuto, nós vimos o presidente mentir uma série de vezes. Primeiro que não é verdade que os militares não foram ouvidos, os militares encaminharam 15 sugestões ao TSE, 10 delas foram acolhidas para as eleições desse ano, 4 eles avaliam colocar no próximo ciclo eleitoral e apenas uma sugestão foi rejeitada por violar a lei de proteção aos dados pessoais. Além disso, também não procede a informação de que o próprio TSE reconheceu que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável, muito menos que a Polícia Federal tenha dito que o sistema eleitoral brasileiro parece um queijo suíço ou coisa do gênero. Se disse isso pessoalmente para o Bolsonaro. Publicamente, o que a corporação diz é que não encontrou qualquer fraude nas eleições brasileiras. Aliás, não houve uma única fraude comprovada desde que as urnas eletrônicas passaram a ser usadas nas eleições municipais de 1996. Agora, ministro, o que me chamou muita atenção na apresentação dele foi o tempo todo ele colocar os militares numa espécie de papel de tutela sobre as eleições. Qual é o papel que os militares devem ter efetivamente nas eleições brasileiras? Olha, eu quase que diria nenhum, mas não é nenhum, porque eles, na realidade, podem ajudar na manutenção da ordem durante as eleições. Eu mesmo, como ministro da Defesa, fiz acordos, participei de acordos tradicionais com o TSE para a manutenção da ordem pública. Não que eles vão tomar o lugar da polícia, mas pode haver uma situação que exija maior presença, e às vezes até uma presença dissuasória. Então, o papel dos militares é apenas esse, não é nem sequer se pronunciar sobre o sistema eleitoral,
dizer se está bom, se não é bom, se é melhor. Isso não é uma questão militar. Eu, sinceramente, acho que foi um erro, talvez, um erro bem intencionado, mas um erro ter pedido a opinião das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral. Mas, veja bem, o que eu acho, sobretudo, o Bolsonaro, o que eu acho pior nessa coisa é a mistura que ele faz dele, enquanto presidente, enquanto candidato, e com as Forças Armadas. Quer dizer, como se as Forças Armadas tivessem um candidato, que é ele, Bolsonaro. Eu não acredito que seja assim, eu sei que ele tem apoio, obviamente, entre militares, mas não é. Eu tenho a convicção de que as Forças Armadas, como conjunto, como instituição, vão se comportar como devem, e que as eleições serão corretas e o resultado vai ser respeitado. Inclusive porque essa apresentação feita pelo Bolsonaro, da maneira que foi feita, pelo presidente da República, né, ela acabou chamando mais atenção da imprensa internacional, dos meios internacionais, dos analistas e dos governos, né, sobre uma aparente intenção de conturbar o processo eleitoral. E vários deles, eu vi pelo menos dois, eu não sei quantos outros, porque eu também não, ao contrário de vocês, não sou jornalista, não acompanho o tempo todo, mas eu vi pelo menos o próprio governo norte-americano e o governo britânico, dois governos suspeitamente conservadores, inclusive, conservadores do ponto de vista da ordem global, se manifestarem claramente manifestarem claramente sua confiança no processo eleitoral brasileiro. Ministro, o pessoal que está nos assistindo conta aqui, eu conheci o ministro Celso Amorim, né, na década de 90, eu era repórter correspondente do Jornal do Brasil, lá em Genebra, e o ministro foi chefe, né, da missão diplomática lá, e naquela época, né, ainda era governo Fernando Henrique Cardoso, independente dos partidos que tivessem, ele tinha muito orgulho, como profissional, como brasileiro mesmo, do corpo diplomático brasileiro, do que fazia Itamaraty, né? Lá tinham pessoas em Genebra, vou citar só um nome para não falar todos, o Sérgio Vieira de Mello, por exemplo, fazendo um trabalho maravilhoso lá, tinha o ministro Amorim. Quer dizer, o Brasil era respeitado, né? Muito respeitado. E esse respeito foi crescendo ao longo dos anos, né? Ao longo dos governos. E esse discurso do Bolsonaro para os embaixadores deu uma sensação a todos nós de que o Brasil se apequenou, né? Saiu pequeno, deu um pouco de vergonha, constrangimento alheio, como se fala. Eu quero saber do senhor ministro, que tem tanta experiência e tantos contatos. Pode falar. Como é que tem mais do Brasil? Não, essa é a palavra que você usou, a palavra certa. O Brasil vem se apequenando nos últimos anos de maneira acelerada, né? O Brasil hoje é um país que não tem importância. Aliás, hoje mesmo ocorreu um fato que é tremendamente significativo, que o presidente da FUNAI foi expulso de uma reunião internacional, ou seja, ele foi atacado e saiu, né, de uma reunião internacional sobre proteção às populações indígenas. Isso é uma vergonha absoluta. Bom, e tudo que o Bolsonaro tem feito, de anunciar que... Olha, é tudo tão descabido que não merece nem qualificativo, porque ele, como foi mostrado aí, repete várias vezes, se mistura ele próprio com as Forças Armadas, lembrando, como se preciso lembrar, ele é comandante-chefe das Forças Armadas, mas não para fazer qualquer coisa, é para chefiar a defesa da nação, se ela se vir ameaçada. Então, eu acho que é tudo muito... Ele frequentemente falava o meu exército, atualmente até tem falado pouco, mas estava implícito nesse discurso, e isso é uma coisa que só desde o Império Romano que não existe, não é só antidemocrático, é antirrepublicano. Então, é o que se pode dizer. Mas eu acho, vocês não me perguntaram nada disso, mas eu vou aproveitar e fazer logo essa avaliação. Eu acho que não vai haver golpe no Brasil. Eu acho que golpe com apoio militar no Brasil ocorre em três: tem que ter apoio da grande mídia, tem que ter apoio da elite econômica e tem que ter apoio internacional, sobretudo dos Estados Unidos, porque é o país que tem mais influência direta no Brasil. Eu acho que, nesse caso, é evidente que ele não tem nenhum desses três apoios. Então, eu acho que pode criar tumulto, tudo pode perturbar o processo, pode intimidar certas
pessoas, que é um pouco o que ele está tentando fazer também, mas eu tenho certeza de que o processo correrá normalmente, quer dizer, normalmente, correrá bem, apesar das tentativas do presidente Bolsonaro, e nós vamos ter uma volta à normalidade democrática. E você, professor Maringoni, acredita que tudo vai se restringir apenas a um processo tumultuado das eleições? Qual é o potencial que o Bolsonaro tem para causar desordem em meio ao processo eleitoral, na sua avaliação? Olha, eu concordo integralmente com o chanceler Celso Amorim. Eu vou além, quer dizer, o Bolsonaro fez um esculacho com o Estado brasileiro, o qual, teoricamente, ele dirige. Teoricamente, ele é o chefe de Estado. Eu digo teoricamente porque, de fato, não é. Ele não atua como um chefe de Estado. Eu nunca soube, eu não me lembro, eu não estou querendo exagerar, não, de um chefe de Estado atacar as instituições do seu Estado. É algo impensável, é algo você expor as vísceras do país. Claro que todo país tem contradições internas, tal. Não, mas convocar os embaixadores estrangeiros para fazer isso. Né? Isso, chamar uma plateia de embaixadores estrangeiros e fazer aquele escracho, não tem outro nome, porque não. Agora, eu fico pensando para quem o Bolsonaro falou. Porque o Bolsonaro, eu fico lembrando dos pronunciamentos que ele fez em fóruns internacionais, e notadamente na Assembleia Geral da ONU. Ele nunca fez um pronunciamento geral, um pronunciamento, para usar aí a palavra que o chanceler Celso Amorim fala, altivo, defendendo a nacionalidade, defendendo o país. Não. Ele não tem essa nuance, essa capacidade de captar a plateia a qual ele está falando. Ele chamou os embaixadores como se fosse o cercadinho. E o embaixador sabe, melhor do que eu, que a comunidade internacional é diversa entre si. Você, quando faz um discurso num fórum internacional, você tem que saber com quem você está falando, as nuances do seu discurso, você tem que procurar tocar um ponto médio de interesses desses países. Eu não tenho a lista, acho que não foi revelada totalmente a lista dos países que estavam representados ali. No entanto, eu acho que o Bolsonaro não falou para os embaixadores. O Bolsonaro, como nos pronunciamentos que ele faz na Assembleia Geral da ONU, ele falou para o público dele, para a tropa dele, para a tigrada dele, para esses 25%, 28% desses cachorros hidrófobos, desses bolsonaristas ensandecidos, violentos, muito violentos, meio que para dizer o seguinte: olha, eu dei o recado para o mundo, agora é com vocês. Ele botou pilha como se fala com minha filha, ele botou pilha na turma dele, na tropa dele, para dizer: olha, eu denunciei, agora vamos para cima. Eu também acho que não vai ter golpe, mas vai ter uma escalada de violência, do qual o assassinato do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu há alguns dias é parte. Nós estamos naturalizando chacinas, como a de hoje à tarde, no Complexo do Alemão, que foram assassinadas 20 pessoas no Rio de Janeiro. Essa naturalização da violência é o caldo de cultura para algo, para um tipo de baderna, para um tipo de ação semelhante à da Bolívia. O que foi a Bolívia? A Bolívia, o exército e as polícias ficaram aquarteladas e as milícias armadas saíram tocando terror pelas grandes cidades. Atacaram pesadamente uma prefeita, humilharam as pessoas, ameaçaram a família do Evo Morales, e essa violência descentralizada, esse terror, é que pode atrapalhar as eleições. Não vai ter um golpe clássico e nem acho que essa situação se sustente. Mas o sofrimento infligido ao nosso país, numa situação de fome, de fila do osso, enfim, esse panorama horroroso que a gente está vendo, é algo criminoso. Por fim, só falando o seguinte, colocando aí essa questão dos militares, os militares não existem como uma entidade autônoma, eles não são a CUT, eles não são um sindicato, uma ONG, eles são parte do Estado brasileiro. Aliás, eles estão dentro do Poder Executivo. E eles são comandados por um ministro, que é um cargo de confiança do presidente da República. Como o embaixador Celso Amorim falou, ele é parte integrante da campanha. Então, colocar os militares nessa situação significa colocar uma parcela do governo dentro da campanha eleitoral com um poder, uma capacidade de interferência absurda. E isso eu acho. Estou surpreso com o ministro Fachin, que se recusou a fazer reuniões com os militares. Isso foi algo muito positivo esses dias.
Eu acho um aspecto interessante aí, eu não vi a exposição, porque essas coisas realmente já são cansativas, eu prefiro ouvir as análises depois. Mas, aparentemente, os 3 comandantes não foram, né? Não sei se eles foram convidados ou não foram, ou se eles não foram convidados. Mas, de qualquer maneira, isso é curioso, porque ele foi o ministro da Defesa, que é um cargo político, apesar de ser um general recém-saído da ativa, mas não foram os comandantes militares. Eu acho que é uma coisa... Embora hoje à tarde o Exército tenha soltado uma nota muito estranha, reafirmando a confiança do presidente da República, dizendo que não há nenhum tipo de contraposição entre o comando supremo do presidente, o ministro e a tropa. Agora, eu acho que eles, de fato, como você ressalta, Celso, acho que tem uma situação de incômodo dentro das Forças Armadas. No aparato de segurança, a gente viu entidades da ABIN e da Polícia Federal se contrapondo com firmeza ao Bolsonaro e reafirmando a confiança nas urnas. Maricona, eu te faço uma pergunta que o ministro pode comentar também se quiser. Acho que, em termos internacionais, existe uma compreensão de que o Bolsonaro representa um atraso no Brasil e que uma candidatura que venha tirá-lo do poder é uma candidatura positiva, sendo que o Lula é uma pessoa que tem um prestígio monumental, né? E teve a capa da revista Time recentemente que comprova isso, qual é a visão que se tem internacionalmente do Lula. Agora, eu te pergunto, resolver o problema do Bolsonaro vai ser uma coisa interna, né? Ou a gente pode criar uma rede de proteção internacional que possa tentar salvaguardar a democracia brasileira. Quer dizer, obviamente que a gente não vai chamar força de segurança de outro país para vir para cá para dentro, mas eu digo, do ponto de vista diplomático mesmo, do ponto de vista da academia, como é que a gente pode salvaguardar o Brasil de uma possível tentativa de golpe, de arruaça na eleição? Eu acho que a eleição brasileira é a mais importante do mundo, competindo com a eleição de meio de mandato dos Estados Unidos. Porque o fracasso ou o sucesso do Jair Bolsonaro vai reconfigurar a extrema-direita mundial com um ponto de apoio num país fundamental e decisivo, com toda a decadência, o isolamento, o apequenamento do Brasil, ainda é uma das 20 maiores economias do mundo. A gente está caindo muito. Mas é muito diferente você ter a extrema-direita, eu digo em termos globais, no Brasil do que ter na Hungria, que é o país da periferia da Europa. E essa alavanca do Brasil sendo um ponto de apoio para a organização, tanto do trumpismo nos Estados Unidos, como em outros países, é algo fundamental. Tanto que o Bolsonaro ataca pesadamente, por exemplo, a eleição do Gustavo Petro, não como atacar o presidente Gustavo Petro, mas perdemos para o comunismo, aquele delírio. Então, o peso internacional é enorme. Eu cito, só para terminar aqui, um artigo e uma reportagem. A Economist, da semana passada, soltou uma matéria de 3 páginas mostrando o golpismo em construção do Bolsonaro, né? essa baderna, esse golpismo de novo tipo aí. E é uma matéria muito grande na Foreign Affairs. A Foreign Affairs é a revista de política internacional americana mais importante. E ela, de uma maneira... Eu vou usar uma liberdade poética aqui, eu não sei se o embaixador concorda comigo. Ela mais ou menos expressa, grosso modo, aqueles intelectuais que gravitam o Partido Democrata nos Estados Unidos. Há uma matéria conservadora, dizendo que o Lula pode desfazer salvaguardas para o capital, salvaguardas importantes para o mercado, mas coloca o perigo do Bolsonaro, ou seja, não é uma matéria de esquerda, é uma matéria... não é de direita, mas é uma matéria eminentemente financeira. O título é alguma coisa assim, o Brasil pode dar a volta atrás? Então, é muito importante como a imprensa internacional está olhando, fora a cobertura extensa que o chanceler já citou aqui. Praticamente todos os países importantes do mundo se colocaram, a imprensa desse país se colocou acerca desse evento. Comentando, Gilberto, que a sua opinião, nesse caso específico, de que a eleição brasileira é a mais importante do mundo, juntamente com a eleição de meio período nos Estados Unidos, é a opinião do Steve Bannon também, é a opinião do líder da extrema-direita no mundo. Então, isso confirma o que você está dizendo da importância da eleição no Brasil. E vendo por outro ângulo, enfim, eu tenho alguns amigos, né, pessoas com as quais eu convivi, vou mencionar uma, acho que se ele não é segredo, ele não faz segredo disso, de modo que não é nenhuma inconfidência, é o Dominique de Villepin, que foi
ministro do exterior e primeiro-ministro Chirac, no governo, digamos, da chamada direita republicana francesa, e ele dizia, isso ainda 4 anos atrás, quando o Lula estava preso, que ele estava disposto a ajudar em iniciativas para a liberdade do Lula, porque o Brasil era importante para o mundo, né? Mas tem que ser um Brasil democrático. E aí tinha todo o raciocínio também, que eu não vou me estender agora sobre a própria Lava Jato, mas o Brasil tem um peso que eu acho que mesmo com toda essa decadência, Gilberto, acho que não chega a ser uma das 20, deve ser 13, 14, e digamos, com uma pequena mudança cambial, ela vai voltar a ser uma das 10 maiores economias do mundo, que é o que se reflete, acompanho isso há muitos anos, que se reflete, inclusive, nas contribuições das Nações Unidas. Então, o Brasil está sempre ali naquele grupo de 10, 11 ou 12 maiores contribuintes, embora haja um pagamento a mais dos países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Mas, enfim, então, eu acho que isso interessa ao mundo. Eu acho que há um movimento de extrema-direita no mundo, como foi dito. O trumpismo, obviamente, é a parte mais visível, mais ostensiva dele, mas não sei se é a mais extremada. A mais extremada, eu acho que é mesmo a nossa, infelizmente. E com total apoio da extrema-direita norte-americana e da extrema-direita mundial. Por isso a eleição no Brasil é tão importante, por isso ela está sendo acompanhada de tão perto. Porque mesmo, veja bem, porque na realidade não é só a esquerda que não quer extrema-direita. Mesmo a direita moderada não quer também extrema-direita, porque a extrema-direita compete com ela, não é? Compete com ela e além dos outros efeitos que ela traria. Então, eu vejo que essa eleição vai ser muito acompanhada de fora. Eu concordo com o Roberto também, que ele fez isso, não foi para convencer ninguém, não tinha nenhuma expectativa de convencer ninguém daquela plateia, mas eu acho que para atiçar o seu grupo e também dizer, olha, tá vendo? Eu estou falando, porque ele deve receber, estão criticando, você não está falando nada, você não está falando nada, no grupinho mais próximo, talvez familiar, inclusive em torno dele. E aí ele fez isso, fez o papel, e agora eu acho que o efeito, se teve, é negativo. É de um tiro no pé, porque eu acho que demonstra como disse o Gilberto, um chefe de Estado que fala mal do Estado do país, ele não está falando de um outro partido político, né, que ele poderia falar, sei lá, os petistas. Não, ele está falando do Estado, das instituições do Estado brasileiro, instituições que o levaram, permitiram que ele chegasse ao poder. Enfim, então eu acho tudo isso lamentável, eu acho isso uma vergonha profunda para o Brasil. Eu nunca vi uma coisa semelhante desde que o Brasil se democratizou. Em termos de decoro, não talvez outro aspecto, até mesmo antes da democratização, o comportamento do presidente era mais digno. Você vai comparar um Geisel com o que fala o Bolsonaro, em termos de país, você fica com mais vergonha do Bolsonaro do que é feito atualmente. É claro que havia outras circunstâncias deploráveis naquela época também, mas eu acho muito triste. E eu acho também, eu fiz essa comparação, que há, da parte do Bolsonaro, aí estou saindo um pouquinho dessa, um desígnio constante de destruição de todas as instituições brasileiras, de todas as instituições do Estado brasileiro. Né? Com que visão geral, com que visão global, eu tenho dificuldade de perceber. Ele não tem uma visão global, pode ser uma coisa puramente personalista, mas é uma coisa impressionante, porque, como eu costumo dizer, até as instituições criadas pelo menos pela parte esclarecida da oligarquia brasileira, como o IPAM, ele está destruindo tudo, está destruindo a cultura, está destruindo tudo que representa o avanço civilizatório no Brasil. E ele quer continuar a fazer isso. Eu acho que já houve uma percepção desse fato no mundo, sobretudo pelo mal que isso causa ao planeta quando você está falando, não só eticamente, mas quando você está falando de uma questão como a Amazônia. Então, eu acho que nós vamos viver um momento difícil, mas eu acho que nós vamos superar.
Agora, ministro, assim, o isolamento do Brasil no cenário internacional ele tem sido progressivo desde o início do governo Bolsonaro, acentuou-se mais ainda após a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, porque aí ele perdeu seu único amigo de maior peso, de maior relevância no contexto internacional. Na reunião do G20, que teve, salvo engano, em outubro do ano passado, ele ficou praticamente isolado na reunião, conversando com os garçons, tal era o grau de entrosamento que ele tinha com os líderes mundiais naquele momento. E logo na sequência nós vimos Lula fazendo uma turnê pela Europa, sendo recebido pelo Macron, sendo recebido pelo Olaf Scholz, sendo recebido pelo premier espanhol, aplaudido de pé pelo Parlamento Europeu. E, recentemente, uma reportagem do meu colega André Barrocal, ele menciona um diplomata brasileiro que teria dito a ele que já há uma movimentação por parte de alguns embaixadores de países chaves, como Argentina, Espanha, França, para tão logo o Tribunal Superior Eleitoral declare o resultado final das eleições, os chefes de Estado desses respectivos países já se manifestarem reconhecendo a vitória do que se espera que seja o presidente Lula, ao que tudo indica pelas pesquisas. O senhor acredita que realmente haverá um rápido reconhecimento do resultado das eleições por parte dos principais países, das grandes economias do mundo? O senhor espera esse rápido reconhecimento? E aproveito também para acrescentar aqui uma pergunta que é do Jaime Filho, né? Se vencendo as eleições, o senhor acredita que os militares irão voltar para a casinha, porque eles ganharam muito prestígio no governo Bolsonaro, passaram a ocupar cargos civis no governo, são mais de 6 ou 7 mil militares ocupando cargos civis no governo, receberam muitos privilégios e ocuparam não só o Ministério da Defesa, mas vários outros ministérios estão dentro da estrutura do Estado. Não vai ser um pouco complicado dialogar com os militares numa eventual vitória do governo Lula? Bom, são duas perguntas bem diferentes, né? Com relação à primeira, eu não sei se tem movimentação, eu não participo de nenhuma movimentação, mas eu acho que isso vai ocorrer. Eu acho que isso vai ocorrer pelas razões que eu expus antes. Quer dizer, eu acho que o mundo está preocupado com o que vai acontecer no Brasil e isso envolve governos de esquerda e governos de direita, inclusive de centro-direita, mas que têm, digamos, apego às formalidades da democracia. Então, eu acho que é muito provável que isso ocorra, independentemente de qualquer movimentação. Com relação à segunda, eu não entendi bem se a sua pergunta se eles vão tornar difícil a posse ou se é o que vai acontecer depois. Criar dificuldades, né? Eu acho, eu não gosto muito de falar os militares não existem. Quer dizer, existe uma corporação, mas eles não atuam como os militares. O que existe são as Forças Armadas, como instituição. E as Forças Armadas, o peso não só das hierarquias, mas o peso, dependendo da função ocupada, é muito diferente. Então, eu me preocupo no que pensa o alto comando. E o que eu ouço dizer, eu não conheço, é que o alto comando estaria relativamente tranquilo com relação à transição. Eu também não tenho certeza absoluta. Você sabe que a mudança lá é muito rápida, no general fica 12 anos, um general que pertence ao alto comando, que é o general do 4 estrelas, general, almirante, o brigadeiro, fica só 4 anos, então ninguém que esteja ali é do meu tempo. Eu não conheço pessoalmente, a não ser casualmente, um ou outro, muito pouco. Mas eu acho que o alto comando, pela própria posição que ocupa, independentemente até das posições individuais, ele tende a ver a política, tende a ver essas situações de uma maneira um pouco mais de longo prazo e tende a ter um maior sentido de preservação da instituição. Então, por isso, é uma das razões pelas quais eu tenho uma certa confiança de que não haverá uma ação militar golpista.
não só não haverá uma ação, mas eu creio que se houver um cenário parecido como o da Bolívia, que foi mencionado pelo Maningoni, que eu acho que haverá uma ação positiva. Espero que haja. Bom, com relação ao fato de eles ocuparem cargos, veja bem, nós saímos do governo militar para o governo Sarney e eles foram saindo. Isso é uma coisa que vai acontecer normalmente. Eu acho que agora vai ter que ser uma saída mais rápida, porque nem mesmo no governo militar não era a loucura que é agora. Eu fui presidente da Embrafilme no governo Figueiredo, né? Fui demitido, faço logo essa ressalva, fui demitido do meu cargo de presidente da Embrafilme por causa do filme que tratava do tema da tortura, que era o Para Frente Brasil. Mas se você vai comparar ministro por ministro do governo Figueiredo, eram todos melhores do que do governo atual, uma coisa impressionante. O ministro da Educação, que foi quem me convidou, porque na época o Brasil era ligado à educação, era o Eduardo Portela, era um intelectual. Não vou dizer que ele fosse um homem de esquerda, mas ele tinha trabalhado com o Juscelino, escreveu sobre a África, enfim, era uma outra coisa totalmente diferente com esses caras que dão um tiro, que andam armados, dão revólver, lidam com barras de ouro. Era um outro mundo, era um outro mundo. Agora, então, talvez o problema seja um pouquinho mais forte, mas isso ocorrerá normalmente. São cargos de confiança. E cargos de confiança é de quem tem a confiança, quem recebe a confiança. Quem dá a confiança é o presidente. Então, eu acho que, normalmente, isso será resolvido sem grande problema, sem nenhuma... Também não precisa ter uma... Eu acho que não é necessário ter uma visão assim que seja contra a corporação. E eles vão voltar para os lugares deles. E a mesma coisa ocorreria se ela tivesse tudo com diplomata ou tudo com gente do Banco Central. Isso vai se resolver. É claro que a grande diferença é que eles têm armas, mas eles têm armas para outros objetivos, não para ser ministro da Saúde, não para atuar nos Correios. Enfim, então, eu acho que isso... Eu não vejo... Eu acho que a gente tem que se preocupar agora em ter eleição, mobilizar ao máximo, tanto interna quanto externamente, a atenção da população para que as eleições corram bem, obviamente, ganhar as eleições, e o resto eu acho que ocorrerá. Pode haver uma turbulênciazinha aqui ou ali, mas não vai haver um impedimento, não haverá nem atrevimento nesse sentido, porque nunca houve, eu volto a dizer, nunca houve uma prevalência dos militares que não tivesse um apoio externo ou uma conivência, pelo menos, muito grande da mídia, da elite econômica e de certas potências internacionais. Maurício? Não, eu não sei, o ministro poderia ficar meia hora. Eu posso fazer mais uma pergunta, ministro? O senhor está no seu teto já. Vou fazer mais uma, então. Assim, em relação, assim, sem querer ter bola de cristal, né, mas talvez brincando um pouquinho disso, como é que o senhor imagina que no eventual novo governo Lula, se ele for confirmado, vai ser essa relação mundial do Brasil, né? O primeiro governo Lula, né, o senhor foi chanceler por muito tempo, havia uma dinâmica concreta de fortalecer o Mercosul, fortalecer os BRICS, as relações foram abertas no país da África. Hoje as pessoas falam uma nova Guerra Fria, né? Tem uma guerra da Rússia com a Ucrânia, tem uma China com um papel que não tinha na época. Como é que o senhor imagina, e aí o Maningoni pode comentar também isso depois, como é que o senhor imagina que vai ser essa nova ordem, digamos assim, nesse terceiro governo Lula, digamos assim, se ele acontecer? Bom, eu acho isso tudo uma questão muito complexa para eu falar assim, em poucos minutos. Eu acho que o que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia é mais do que uma guerra fria, né? É uma guerra. Eu acho que é um fato muito importante, só para assinalar, guerras e conflitos ocorreram ao longo dos últimos 70 anos, mas na periferia do sistema, que não justifica, evidentemente, nem diminui o sofrimento das pessoas, mas em termos de gravidade para a estabilidade mundial, é muito diferente quando você tem no coração do sistema. Quando os inventores do conceito de política, o Maningoni vai poder falar melhor que eu, eles falavam da terra-coração. A Ucrânia está no centro da terra-coração, digamos assim, que é esse grande continente, imenso continente que é a Eurásia. Agora, então, coincide isso com uma mudança, ou é até em parte decorrência, de uma mudança na liderança da economia mundial. Não é um fato que se passa a cada 10 anos, é um fato que se passa a cada 100 anos. Sendo que, dessa vez, com
também não é só uma economia ultrapassando outra, é uma economia com um sistema, pelo menos em grande parte, diferente do sistema da economia que vinha até agora, sendo a economia hegemônica. Então, eu acho que nós vivemos um mundo muito perigoso. Se você perguntasse a mim, por exemplo, aliás, se você perguntasse a mim na época o que o Brasil devia fazer, para mim estava muito claro o que era preciso fazer. E, aliás, a gente fez. Você tinha, digamos, que ter uma posição correta sobre a eventual guerra do Iraque, defendendo o multilateralismo. Você tinha que ter uma posição, você tinha que trabalhar para modificar, pelo menos, os termos da ALCA, que acabou levando ao fato dos próprios americanos se desinteressaram dela. Você tinha que trabalhar para melhorar os termos de negociações da OMC e trabalhar para fortalecer o Mercosul, expandir um pouco a integração na América do Sul e as relações com a África, enfim. Outras questões que eram, de certa maneira, mais leves. Mas era fácil para ver. Isso está no discurso do Lula, está no discurso do presidente Lula. Ele executou o programa, até os BRICS, embora ele não tenha usado o termo BRICS, quando ele fala que ele vai ter uma relação especial, procurar uma relação especial com os grandes países em desenvolvimento, ele os nomeia, e são exatamente os BRICS, inclusive com a África do Sul, que inicialmente não era, mas passou a ser depois. Então, se você me perguntar hoje, eu acho o mundo muito mais complexo. Eu sei, digamos, acho que a gente tem que manter as mesmas atitudes. Será altivo e ativo. Agora, exatamente como atuar não está fácil. Não está fácil. Por exemplo, a Europa, em particular a União Europeia, é fundamental para o equilíbrio do mundo. Agora, o acordo tal como existe. Então, quando me perguntam, você é a favor do acordo? Eu sou a favor de um acordo com a União Europeia. Agora, esse que está aí, que foi negociado às pressas, para ver se o Macri era eleito, não sei. Então, as questões são bem mais complexas. Você tem muitos países na América do Sul, até criando uma situação mais favorável em termos de serem países mais progressistas, no seu conjunto, inclusive com o México também, no norte da América Latina, países mais progressistas. Por outro lado, não sei se o contexto geopolítico é mais favorável. Eu, quando falava da multipolaridade, não sei eu que inventei o termo, mas nós falávamos muito da multipolaridade, eu via isso de uma certa forma benigna, digamos assim. Uma certa rivalidade entre as superpotências, mas não a ameaça que eu vejo hoje de uso de armas nucleares. Isso não é uma coisa abstrata. Pela primeira vez, desde a minha juventude, desde a crise de Cuba, eu vejo a possibilidade de utilização de armas nucleares como uma coisa real. E não sou eu que vejo, quem vê são jornalistas, para usar aqui, do Foreign Affairs, do Project Syndicate, de todas essas grandes revistas, do Economist, né? Que chegaram até a reviver as teorias do Herman Kant sobre a escalada, etc. E tal. Você tem um problema tremendo, que é o problema do aquecimento global, que exige cooperação e não conflito. Você tem um problema das pandemias, que não sei, essa aí está há muito tempo para acabar, mas não acaba, e não se sabe se haverá outra. Então, você tem fatos que exigem grande cooperação e, ao mesmo tempo, uma visão do mundo, pelo menos de parte do mundo, como algo inerentemente conflituoso. Né? Você vê, digo isso com franqueza, o discurso do Biden, há um ano atrás, mais ou menos, aquele discurso de 100 dias, tudo que ele falou da parte interna dos Estados Unidos, bom, me agradou, vamos dizer, eu escrevo porque eu não sou norte-americano, mas me agradou. Agora, quando ele fala da parte internacional, é uma visão de conflito, de rivalidade, de uma ressurreição de um conflito ideológico, que eu não sei se jamais teve cabimento, mas, digamos, a ideologia marxista justificava você ver dessa maneira, porque ela era uma ideologia não expansionista do ponto de vista de um país, mas era uma ideologia internacionalista. Hoje não tem isso. Não tem isso. E, no entanto, há uma visão da parte do Ocidente, e, sobretudo, dos Estados Unidos, da China e da Rússia, inerentemente como rivais. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu ainda não sei bem como vai terminar e tenho muitas preocupações. Não é tão fácil lidar com essa questão.
temos que manter os deveres, temos que manter essa posição de não termos tomado o lado, nem para um lado nem para o outro, podemos ajudar na busca de soluções pacíficas, não sozinhos, naturalmente, mas ajudar outros na busca de soluções pacíficas, mas vejo com grande preocupação, vejo esse mundo bem mais confuso e bem mais complexo do que era o mundo. Por exemplo, só para dar um exemplo, quando os Estados Unidos estavam na iminência de atacar o Iraque, havia duas grandes potências europeias que eram totalmente contrárias, a França e a Alemanha. Vou falar de outras, mas essas duas eram. Uma delas membro permanente do Conselho de Segurança. Na questão da Ucrânia e da Rússia, eu sei, não quero diminuir, digamos assim, o erro da Rússia ao passar da linha vermelha da utilização da força e contra a integridade territorial do Estado, mas há uma conjugação, que eu acho que agora começa a se estremecer um pouquinho, de uma visão de que é preciso enfraquecer a Rússia. E eu fico muito preocupado com isso. Não é para defender a Rússia, não. Eu não quero entrar nisso. É que a última vez, o Maringoni, que é historiador, sabe disso talvez melhor do que eu, a única, não, pelo menos a grande ocasião, grande em termos de importância histórica, em que se procurou debilitar uma grande potência depois de um conflito, foi com a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. E deu no que deu. Deu no que deu. Então, eu fico muito preocupado com essa visão. Eu acho que, em vez de haver uma urgência da paz, uma urgência da negociação, uma urgência da busca de cooperação por causa do clima, das pandemias, há uma preocupação de manter o conflito, manter a hegemonia, de manter uma permanente demonização da Rússia. Não estou dizendo que ela não tenha cometido erros, mas ela cometeu erros como outros estados cometeram erros. O Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, a Líbia pelos países ocidentais, e isso não me faz defender o que a Rússia fez em relação à Ucrânia. Não vou entrar nessas razões históricas que são complexas, mas, de qualquer maneira, é isso. Agora, eu acho que, digamos, é preciso haver urgência na busca da paz, e eu não vejo isso acontecer. Da paz, e aí virar da paz, da cooperação, do entendimento. E o que está em jogo não é só o poder de um Estado, está em jogo, mesmo nesse início do século XXI, a sobrevivência do planeta. É muito grave quando você começa a ler análises de situações em que a Rússia poderia usar uma arma atômica e como é que então os países ocidentais podem ou não responder. Tudo isso é muito grave. Então, eu vejo um mundo, já que você fez a pergunta, mais complexo e mais difícil. A atitude básica do Brasil deve ser a mesma. Eu acho que dá algum ponto positivo. O principal ponto positivo é a evolução na América do Sul, que permite prever relações muito amistosas. Eu escrevi um livro, não é para fazer aqui propaganda, chamado Laços de Confiança, porque era confiança. A expressão nasce de uma conversa minha com Uribe, que pensava tudo diferente da gente, mas havia confiança. Agora, há laços de afinidade, de amizade. Pode haver. Então, eu acho que esse é o lado positivo e é o lado que nós temos que explorar de maneira mais criativa. Ministro, eu agradeço muito pela sua participação. O senhor ficou até 10 minutos além do tempo que havíamos combinado, mas, de qualquer forma, foi muito importante a sua participação aqui e o alerta que o senhor deu no final aqui. Acho que foi uma análise excepcional e que a gente pretende, inclusive, continuar esse debate aqui com o Maringoni, mas, de qualquer forma, eu agradeço pela sua participação. Obrigado, eu vou ouvir 5 minutos do Maringoni aí antes. Então... Ele vai ver se eu não falo bobagem. Então vamos lá, porque eu estou curioso também para saber a avaliação do Maringoni a respeito desse cenário mais complexo que nós estamos vivendo. Eu quero falar desse cenário mais complexo, mas eu quero falar, Rodrigo, de uma frase que você falou no meio de uma pergunta, que é o seguinte: se o Lula vai dialogar com os militares. Eu acho que isso não deve existir, essa questão não está colocada,
Porque o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele comanda, tem hierarquia. Isso não quer dizer que ele vai, como falou o chanceler, ele vai comandar, falar o que quer, qualquer loucura. Não é isso. Mas dentro dos pressupostos do Estado republicano democrático, não tem dialogar. Ele manda nas Forças Armadas no sentido mandar, não no sentido do autoritarismo, do excrecionismo e tal. Não, mas ele hierarquicamente é superior aos militares. Ele pode até estabelecer algum canal com o ministro, mas ele não vai conversar com o chefe militar, com o chefe de região militar, nada disso, chefe de exército, nada. Então, essa questão a gente tem que ter bem claro, porque senão aquilo que o embaixador falou, não existem os militares no abstrato, são parte do Estado, e quem comanda o Estado é o chefe de Estado. Bom, sobre essa questão da guerra, eu concordo integralmente. O que me assusta cada vez mais é vou me referir aqui ao Brasil. O Brasil está fora, não é da guerra, eu não quero que o Brasil entre na guerra e tome posição na guerra, mas ele está fora desse concerto das nações, dessas articulações da nação, das nações, dos Estados-nação. A gente vê em junho agora, a gente teve o G7 em Berlim. A Alemanha convidou 2 estados que não fazem parte do G7, a Argentina e o Irã, e não convidou o Brasil. A economia brasileira é 4 ou 5 vezes maior que a economia argentina, maior que a economia iraniana, e houve essa sem cerimônia, não convida e não tem problema, porque o país perde essa não é a respeitabilidade, é a importância internacional, o peso internacional. O Brasil tem que exercer a sua soberania no terreno internacional e agir, como o chanceler falou, de modo neutro, e neutralidade nas relações internacionais não quer dizer aquela história de nem, de eu não tomar posição. Muitas vezes, e a gente vê isso na Assembleia Geral da ONU, uma votação em que um número expressivo de países se abstém, por exemplo, na tentativa dos Estados Unidos de expulsarem a Rússia do Comitê de Direitos Humanos da ONU, houve uma maioria que se absteve. Essa maioria não está dizendo que pouco importa, está dizendo eu não concordo, não vou me somar à Rússia, mas não concordo com isso. Então, essa proatividade você tem de várias maneiras no cenário internacional. Sobre a guerra da Ucrânia, especificamente, eu concordo integralmente com o chanceler. Eu não sei quando é que a gente pode ter, ou se vai haver uma mudança de hegemonia, quando é que a China vai ser o país hegemônico. Isso é um exercício de futurologia que a gente não sabe. A Grã-Bretanha era a potência hegemônica no século XIX e ela foi decaindo no final do século XIX até o início da Primeira Guerra, em 1914. Quando os Estados Unidos assumem a hegemonia, eles assumem depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ou seja, 31 anos depois. Então, durante 31 anos, o cenário internacional não tinha uma lógica, quer dizer, claro que tem a lógica entre os países, a hierarquia entre os países, mas você não tinha um país hegemônico. Isso é imprevisível, como é que isso vai se dar. Agora, que a China se tornou o alvo preferencial, não só dos Estados Unidos. Eu me reporto a um discurso que o Antony Blinken, o secretário de Estado, fez há 2 meses, sobre a guerra, que ele falou, não, tudo bem, a gente tem que estar contra a Rússia, a invasão da Ucrânia, mas o inimigo é a China. E o secretário-geral da OTAN, cujo nome eu sempre me esqueço, porque ele tem um nome com 10 letras e 15 consoantes, então eu não consigo lembrar, mas ele diz o seguinte, a China está se colocando contra o nosso modo de vida. Isso é um passo adiante da guerra comercial. Enquanto a China está competindo com o Ocidente no 5G, está competindo nos investimentos na América Latina, está competindo na África e tal, você tem uma disputa de ordem econômica, financeira, comercial. Quando o secretário-geral da OTAN dá uma qualidade nova, ele está Ramundsen. Hã? Ramundsen, Ramundsen, eu não me lembro não, mas ele está colocando um discurso da Guerra Fria. Qual era o discurso na época de União Soviética e Estados Unidos? A União Soviética quer exportar revoluções, quer acabar com o nosso modo de vida. A China não quer acabar com o nosso modo de vida. Aliás, o problema da China para os Estados Unidos é que a China entrou na OMC há 20 anos, a China joga o jogo de acordo com as regras impostas pelo Ocidente e nessas regras ela está crescendo. Esse é o desespero americano. Esse linguajar da Guerra Fria é muito perigoso e é reducionista por ser simplista. Ele coloca o mundo entre bons e maus. Eu me lembro até
o chanceler, numa live recente, falava o seguinte: muita gente diz que o Putin provocou o crescimento da OTAN para a Finlândia e para a Suécia. Sim, mas a Argentina vai entrar para os BRICS, o sul do mundo aumenta o apoio à China no sul do mundo. A China vai começar a atuar agora como que se fala? Como promotor da paz, intermediário, tem um nome internacional, nas resoluções de conflitos bélicos. Mediador. Como mediador em conflitos bélicos na África. A China está usando aquilo que em diplomacia você chama o soft power. Eu não vou só vender, não vou só exportar capitais, não vou só fazer investimentos. Eu vou oferecer não é um apoio político, eu vou entrar politicamente nesse país. E aí é que aumenta essa situação dos Estados Unidos, num quadro em que, de aumento da inflação nos países ocidentais, de aumento da inflação, a inflação na zona do euro, na União Europeia, vai ser em média de 9%. A inflação nos Estados Unidos deve fechar em 7,5% esse ano, é um padrão brasileiro, país que está acostumado à inflação muito baixa. A situação climática é dramática. A gente está vendo em Portugal, na Inglaterra, a onda de calor. Isso não acontece por nada, quer dizer, você não tem 40 graus. Eu nunca ouvi falar de ter 40 graus e meio em Londres. Eu tenho uma filha que mora lá, ela falou: eu estou pior do que no Rio de Janeiro, calor assim, numa cidade que não é preparada para isso. Mas não é só questão de preparação, é o risco que isso coloca, que o embaixador Celso Amorim falou, para a vida humana no planeta, para a destruição do planeta. Então, eu acho que o Brasil pode exercer um lugar nesse soft power ativo e altivo, mas preservando a sua independência, a sua neutralidade, como a gente fez, tanto no período do embaixador Celso Amorim, como isso vem acontecendo desde o período Geisel. O Brasil vem crescendo no plano internacional, mesmo na ditadura. A diplomacia do Geisel e mesmo do Figueiredo, na Guerra das Malvinas, foi muito superior em qualidade, em racionalidade, à diplomacia, que não é uma diplomacia, na verdade, do Bolsonaro. Eu vi outro dia uma coluna, voltando aqui à Vaca Fria do Brasil, do Bernardo Melo Franco, só para voltar ao Bolsonaro lá. O Bernardo Melo Franco falou o seguinte: depois dessa reunião, se o embaixador Carlos França tivesse coluna dorsal, coluna vertebral, ele pedia demissão. Porque mesmo que Itamaraty não tenha participado disso, o Bolsonaro passou por cima da diplomacia oficial brasileira para fazer. Então é uma confusão geral. Gilberto, deixa eu colocar só eu estou aqui abusando do tempo, só para colocar, dizendo que a colocação do Bernardo Melo Franco tem uma frase muito boa, que era do Brossard. Ainda na época que estava na abertura, antigamente as pessoas usavam chapéu e deixavam o chapéu na chapeleira. E quando eram ofendidas, elas pediam o chapéu. Hoje em dia, como elas não usam mais chapéu, elas aceitam qualquer coisa. Então, o que aconteceu com o chanceler, infelizmente. Bom, gente, eu só fiz esse palpite para poder me despedir realmente. Obrigado. Tchau. Agora, Maringoni, esse cenário, assim, ele é complexo do ponto de vista da segurança mundial e também do aquecimento global, que, como o ministro mencionou, ele demanda um consenso, demanda um esforço conjunto dos países. Mas essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China também abre possibilidades para o Brasil, ou não? Claro, claro, porque a China é um demandante de matérias-primas. Claro que eu acho que não é um projeto de desenvolvimento para o Brasil ser fornecedor de matéria-prima para o mundo, né? Ser fornecedor de commodity, tanto commodity agrícola quanto commodity mineral. Agora, o fato da China crescer, o fato da economia chinesa crescer, fez crescer a demanda pelos nossos produtos e de toda a América Latina, criou o boom das commodities, que gerou um quadro virtuoso para os países da América Latina, em especial da América do Sul, na primeira década do século. Curioso é que essa situação de alta, a gente tem um miniciclo de alta das commodities, como Temer e Bolsonaro destruíram alguns instrumentos de regulação de preços internos, em especial de alimentos, os armazéns, os reguladores, os depósitos reguladores de alimentos, quer dizer, o Estado compra alimentos para
intervir no mercado quando o preço internacional sobe muito, o Estado entra vendendo aqui dentro para baixar o preço e manter a população alimentada, com poder de compra e tal. Isso foi muito feito nos governos Lula e no governo Dilma. Eles fecharam 27 armazéns pelo país, em todos os estados. E isso, a Cobal, a Companhia Brasileira de Alimentos, uma coisa eu me lembro quando eu era moleque, na ditadura, tinha do lado de casa a Cobal, ela te vendia milho, arroz, feijão e tal, sem embalagem. Era um saco de papel pardo e tal, você ia lá, pesava, ele pegava aquela caneca e colocava. Que é isso, a regulação estatal. A Conab fazia muito isso, inclusive no Nordeste, nos períodos de seca, vendendo milho, vendendo produtos subsidiados, na prática, para os produtores rurais, a época da seca, quando o gado estava ali, sem ter o que comer, né? O gado não, o gado bolsonarista, o gado vacuno. O gado de verdade. Mas o que eu digo é isso, vai ser preciso esse governo, se a gente conseguir eleger, eu digo a gente porque não tem, a gente, desculpa a imparcialidade jornalística de vocês, mas se o Brasil eleger o Lula, a reconstrução do Estado vai ser dura, vai ser pesada, porque a destruição foi muito profunda. E aí nós vamos ter, eu estou fazendo exercício um pouco de futurologia, mas é que semana passada eu escrevi um artigo na Carta, que os governos de esquerda que têm chegado nos governos têm se colocado, claro, querendo fazer transformações sociais, mas querem garantir o sacrossanto ajuste fiscal, a sacrossanta austeridade. Se você anuncia que vai fazer crescer gastos sociais e, ao mesmo tempo, anuncia ajuste, você está falando, olha, eu vou cortar para expandir. Ou, como a Dilma fala, o nosso ajuste é para crescer. Isso não existe. Ou eu corto o cabelo ou eu deixo ele crescer. Não existem as duas ações ao mesmo tempo. Então, eu penso que nós vamos precisar, os nossos governos da América Latina, vão precisar de muita criatividade, porque você tem que enfrentar o mercado sabendo também que você não tem todo o poder do mundo. Não adianta você ser voluntarista e achar que você chegou no governo, você vai decretar o fim da fome, tudo vai estar barato. Mas a preocupação maior é a seguinte: a expectativa popular com uma possível eleição do Lula é altíssima. Eu vejo isso no Chile. O governo Boric, para finalizar, é resultado de um levante social, de uma insurreição popular. E as pessoas que estão na insurreição querem que baixe o preço da passagem do bilhete de metrô, querem que baixe a escola pública, tenha um preço acessível, que as pensões da Seguridade Social, que as aposentadorias sejam elevadas imediatamente. E isso demanda um suor, vai demandar um trabalho do Lula e dos articuladores do governo para conseguir, sem frear a demanda, mas atender a demanda sabendo que ela é muito forte, vai ser muito forte, dado o estágio de penúria, fome e desespero da nossa população. Nós estamos aqui com o professor Gilberto Maringoni, de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC. Maringoni, você citou aí o Boric, eu queria que você falasse um pouco sobre a América do Sul, né, América Latina, essa questão do pêndulo aí, né, voltando agora para a esquerda, e como é que você vê no microcosmo aqui sul-americano essa mudança e qual a expectativa de uma eventual chegada do Lula ao poder, como o Brasil ser catalisador mais uma vez de uma América Latina progressista, digamos assim. É possível isso? É o seguinte, é possível, mas os governos que estão chegando agora estão chegando com os estados muito mais arrebentados, com muito menos instrumentos de realizar política econômica, políticas sociais, política de investimento do que os de 2002. Para começar, quase todos os países estão com os bancos centrais independentes. O Banco Central independente, vocês falaram muito disso aqui na Carta, é a privatização do Banco Central. Então, o governo não controla mais a política de juros, a política da moeda. O fato do Estado brasileiro não ter mais a Eletrobras na mão implica que nós não temos mais condições de investir, de realizar investimentos focados, onde é que vai ter mais eletricidade, onde é que não vai, como é que ele vai baratear os custos da energia, como é que não vai ser barateado, numa situação em que o mundo vê a alta dos preços da energia de maneira quase descontrolada. Então, ou a gente consegue recuperar algumas dessas empresas e, ao mesmo tempo, tentar. No imediato, isso não é possível, mas tentar fazer uma disputa política na sociedade para refortalecer os estados, ou a gente vai ter dificuldades. Eu até organizei um livro chamado A Volta do Estado Planejador, até a orelha do embaixador Celso Amorim
e o prefácio é do Beluso, com 25 autores, o Zé Luiz Fiore, o Zé Sérgio Gabriel de Azevedo, o Antônio Carlos de Lacerda, a nata dos economistas e dos historiadores, cientistas sociais progressistas. Se a gente não recuperar a capacidade de intervenção do Estado na economia, vai ser muito difícil. Isso não é uma questão econômica. Durante quase 40 anos, foi martelado na nossa cabeça que o Estado era perdulário, ineficiente, cabide de emprego, foco de corrupção, enfim, todo tipo de malefício. Esse Estado fardo, esse Estado estorvo, é uma mentira. É uma disputa política, cultural, você recolocar a ideia da necessidade do Estado, sem achar que isso vai criar uma ditadura, vai impedir a iniciativa privada, nada disso. Mas é um Estado que organize o desenvolvimento de uma maneira mais altiva. Deixa eu dar um pulo só numa coisa, eu sei que vocês não me perguntaram, mas eu sou meio enxerido e chato, eu não sei como é que está o horário de vocês, mas é rapidinho. Vamos embora. Eu recomendo muito a vocês, se possível, publicar na carta, eu não sei se vocês viram, naquele site Morning Consult. Vocês conhecem, acho que é uma consultoria americana, empresarial e tal. Eles soltaram, no dia 14, uma lista de 22 países, a popularidade dos seus chefes de governo. É uma coisa absolutamente espantosa. Porque que o Bolsonaro está lá na sarjeta, a gente sabe. Agora, que o Macron, que foi eleito em abril, ou seja, tem 3 meses, está com 60% de rejeição, é espantoso. Quer dizer, que chefes de Estado que foram eleitos há menos de um ano estão balançando. Que o Boris Johnson que foi eleito no parlamento em 2019, tinha 70% de contrariedade. Isso denota um problema no funcionamento da democracia, seja porque as votações vão caindo, o interesse das pessoas na democracia vai caindo, elas acham que a democracia não resolve o seu problema cotidiano, seja que esses chefes de Estado acontece o que acontece com o Boric, você se elege lá em cima e bumba, você logo cai porque não consegue. A expectativa é alta demais. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter, enfim, fazer das tripas coração. Isso é a ação cotidiana de governo. Eu volto a dizer, sem fazer loucura. Não adianta, vou cancelar a dívida externa. Primeiro que isso é impossível. Vou estatizar todos. Isso é bobagem, isso é bobagem. Mas fazendo política, como é que você pode aumentando o poder e aumentando o poder do Estado? Uhum. Não, com certeza é uma ótima sugestão. Professor, eu agradeço muito a sua participação, a sua disposição de participar no nosso programa. O professor, inclusive, está com sintomas de gripe e mesmo assim se dispôs a participar, mas eu vou pedir que o senhor fique aqui só mais um pouquinho, porque opa, escapou aqui, só um minutinho. A Ângela Grifone, que inclusive fez uma generosa contribuição para a gente no Superchat, ela chamou a atenção para o momento em que o indigenista Ricardo Hall fez uma brilhante intervenção num fórum da Organização das Nações Unidas hoje, expulsando o presidente da FUNAI de lá, por toda a forma como ele tem conduzido a política indigenista no país e que, na avaliação dele, e eu concordo, tem resultado direto sobre a morte do Bruno Araújo, que era servidor da FUNAI, estava licenciado, mas sempre era um servidor de carreira da FUNAI, e do jornalista britânico Dom Phillips. Eu vou pedir para o Cacá passar aqui esse vídeo e já me despeço do senhor. Obrigado, professor. Obrigado, Rodrigo. Este homem não pertence acá. Não é digno de estar entre vocês. Não é digno de estar entre vocês. E o Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo babado e miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. Esse homem é um assassino. Esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Esse homem é responsável pela morte de Phillips. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. Você é um miliciano, bandido. Vai embora mesmo. Vai para fora. Desculpem. Graças. ¡Fuera Bolsonaro! ¡Fuera Bolsonaro! Pois é. O que você achou dessa intervenção do indigenista Ricardo Hall, Maurício? Cara, é importante, né? Porque nós temos no Brasil, hoje em dia, Rodrigo, um descalabro, né? Como se diz, né? E o desmonte de alguns órgãos é notório, né?
E a FUNAI é um dos principais deles, né? A gente tem uma realidade hoje de genocídio quase das populações indígenas, novamente, né? Que já foram afetadas pela pandemia, agora tem a questão do garimpo, né? Sobretudo nas terras Yanomami, teve recentemente a questão no Vale do Javari. Quer dizer, e a FUNAI, ela não somente... Porque alguns órgãos, Rodrigo, do governo Bolsonaro foram omissos, completamente omissos, né? E isso já gerou prejuízo. Outros, eles atuaram concretamente contra a sua própria razão de ser, né? E a FUNAI foi uma dessas, né? A FUNAI é feita para proteger as populações indígenas, né? Dar condições às populações indígenas brasileiras de existirem como quiserem existir. Não foi isso que a FUNAI fez, né? A FUNAI, durante todo o governo Bolsonaro, ela foi um agente facilitador na entrada da bandidagem na Amazônia, né? Essa é a palavra concreta. E acho que o que aconteceu hoje, tantas palavras, né, do indigenista, quanto o que aconteceu com o registro da FUNAI, são coisas que a gente gosta de ver porque é uma reação, né? Uma reação necessária de que tem dignidade, né? Exatamente. Não, acho que é o que falta no Brasil, porque assim, a gente acaba naturalizando situações que são absolutamente insustentáveis, né? Vejamos, por exemplo, o recente episódio do Bolsonaro aos embaixadores, promovendo ataques ao Tribunal Superior Eleitoral, questionando a lisura das eleições sem nenhuma prova, ameaçando botar os militares para intervir no processo eleitoral, coisa que é absolutamente ridículo. Nenhum país efetivamente democrático utiliza militares nas eleições, se não para fazer guarda e transporte de urnas, é o máximo que eles atuam nas eleições, e, no entanto, a gente vê uma reação muito tímida, né, por parte das autoridades. Olha só que curioso. O Procurador-Geral da República, nomeado e reconduzido ao cargo por Bolsonaro, é um sujeito que, assim, simplesmente engaveta toda e qualquer investigação contra o presidente da República. Foi feita a declaração do Bolsonaro na segunda-feira, eu estou até agora esperando o pronunciamento dele, está em silêncio. O presidente da Câmara, que é beneficiado pelas emendas secretas que o governo abriu a porteira para ele distribuir no parlamento, também permanece em absoluto silêncio em relação a essas declarações golpistas. O presidente do Supremo Tribunal Federal limitou-se a mais uma nota de repúdio, né? E aí o pessoal vira e eventualmente fala para mim assim, mas a responsabilidade de investigar o presidente da República tem que partir do procurador-geral. É verdade, tem que partir do procurador-geral, mas quando quer, o STF passa por cima do procurador-geral, né? Vamos recordar que o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal à revelia da PGR. E só foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal a revelia da PGR porque estava ocorrendo ataques aos próprios ministros do Supremo. Né? Então, quando eles são alvo, eles resolvem cumprir a lei, né? Mesmo que o procurador-geral resolva permanecer imóvel. Agora, quando o presidente da República insistentemente depõe contra a democracia, ameaça a democracia, tumultua o processo eleitoral, aí ele se limita em notas de repúdio. Então, assim, eu acho mais do que legítimo que as pessoas comecem a se indignar com esse quadro de descalabro, até porque o que vimos no caso do assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips foi exatamente isso. A PIB estava denunciando a atuação daquela máfia da pesca ilegal que atua em territórios indígenas há pelo menos 6 meses. A Polícia Federal não tomou providências, a FUNAI não tomou providências, né? Ao contrário, há políticos locais e do governo que davam respaldo para essas quadrilhas. Então, efetivamente, eu acho que se a gente não tomar as rédeas, eu digo população, e se indignar e começar a constranger essas autoridades, acho muito difícil que se mude alguma coisa neste país, porque as instituições estão funcionando, dizem, e o pessoal acreditou. Agora, está funcionando não sei onde, né, Maurício? Pois é, e tem aquele antigo ditado, né, Rodrigo, que fala que
para a esposa de César não basta ser virtuosa, ela tem que parecer virtuosa, né? No caso das instituições brasileiras, elas não basta mais elas dizerem que funcionam, né? As instituições brasileiras funcionam, legal, mas elas têm que mostrar que funcionam, né? E eu conversei com algumas fontes, né, lá de Brasília. Funciona de forma protocolar, das 9 às 18, com um eventual horário de almoço. Só se for nisso, né? Só se for isso que eles estão querendo dizer, né? E aí me disseram que entre os juízes, né, assim, algumas fontes próximas ao juiz do Supremo lá, tal, que havia uma estupefação muito grande em relação ao que o Bolsonaro fez, e que foi dito que seria um caso de tirar do presidente dessa vez, né, porque ele exerceu ilegalmente o cargo. Mas não vamos fazer isso agora, porque faltam 3 meses para a eleição, 2 meses e meio, para que criar esse tumulto? Quer dizer, antes não foi feito impeachment, foi sendo levado 1 ano, 2, 3, agora não vai tirar porque não vai criar tumulto, mas enfim, eu também acho que criaria tumulto, porque compartilha a sua opinião. Outra, não, olha o caso do deputado Francisquinho. Ele foi condenado, perdeu o mandato, por ter feito alegações falsas de fraude nas eleições de 2018. Ora, o que o Bolsonaro vem fazendo desde 2018, se não alegações falsas de fraude nas eleições de 2018? Francisquini reproduziu exatamente o mesmo discurso de Bolsonaro, mas como era um peixe pequeno, perdeu o mandato. Agora, o presidente da República, o Supremo se recusa a agir. Por quê? Porque tem medo. Porque é frouxo. Porque está acovardado. Aliás, essa frase que o Lula disse e que foi interceptado pela Polícia Federal e vazado ilegalmente pelo então juiz Sérgio Moro, às vésperas da votação do impeachment de Dilma, é uma verdade. O Supremo está acovardado e não é de hoje. O Supremo avalizou o golpe de 2016, que depois os próprios ministros do Supremo vieram a público reconhecer que a presidenta Dilma Rousseff não havia cometido crime algum. Isso é uma vergonha. Avaliza o processo de impeachment e meses depois vem dizer que a presidente não havia, de fato, cometido crime algum. Isso é uma vergonha. É uma cara de pau. Mas, enfim, vou deixar essa indignação aqui um pouco para depois, porque a gente já avançou bastante aqui no nosso horário, e eu gostaria de pedir para o Maurício falar um pouquinho sobre a reportagem de capa desta edição de Carta Capital, que chega às bancas amanhã, começa a circular amanhã e está nas bancas de todo o país a partir de sábado, que fala sobre a agonia do SUS. Maurício, conta para a gente um pouquinho de qual é o cenário da saúde pública no Brasil hoje, e como chegamos a esse cenário? Pois é, Rodrigo, a saúde brasileira está doente, né? O nosso título da capa é SUS da UTI, né? E, de fato, nós temos um sistema único de saúde, né? Outrora elogiado, né? O sistema único de saúde brasileiro tem décadas, e ele, para quem não sabe, o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde público universal, totalmente bancado pelo Estado. Isso é uma vitória. No próprio cenário internacional, né, a gente estava conversando há pouco com o professor Gilberto Maningoni e com o ex-chanceler Celso Amorim sobre a questão internacional. No próprio cenário internacional, a saúde brasileira sempre foi muito elogiada por conta do SUS, né? E, no entanto, o que acontece hoje no Brasil, né? Nós temos um desmonte de vários programas, nós temos um desinvestimento, né? E aí, para as pessoas entenderem, nós tivemos um investimento emergencial na Covid, né? Que foi destinado pelo governo federal. Mas se nós tirarmos essa verba especial que foi destinada à Covid, a verba normal da saúde, né? A restante, ela veio decaindo nesses 3 anos, já vinha decaindo desde o governo de Michel Temer, e veio decaindo mais ainda nesses 3 anos do governo Bolsonaro. Houve uma perda de 10 bilhões de orçamento de custeio em vários lugares. Hoje nós temos uma carência de remédios, de insumos, de medicamentos, né, em vários hospitais brasileiros. O Conselho Nacional de Saúde fez uma pesquisa que mostra que em 14 estados não existe mais, por exemplo, quer dizer, existe, mas está com carência de coisas como soro fisiológico, ou de pirona injetável, ou contraste, né, que a pessoa aplica para poder fazer exame radiológico. Quer dizer, os hospitais estão à míngua e o SUS está pedindo socorro, né? Para você ter uma ideia, Rodrigo, a ONU lançou, vai ter agora em novembro, né, a reunião periódica do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas, e eles têm um documento que chama Revisão Periódica Universal, RPU, e no quesito saúde,
O relatório demonstra que o Brasil, existem 12 recomendações da ONU que fazem parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Dessas 12 recomendações da ONU para a saúde, o Brasil está em retrocesso em 11. Quer dizer, é uma questão muito séria. E, paralelamente a isso, né, a essa decadência do SUS, tem a saúde dos planos de saúde, né, das operadoras privadas que estão indo de vento em popa no Brasil. Houve um crescimento, né, por conta da insegurança da boa parte da população por conta da pandemia. Houve um crescimento de clientes no início da pandemia, ele se manteve depois, agora está crescendo de novo. São 49 milhões de clientes de plano de saúde hoje no Brasil, e eles, apesar de terem dinheiro em caixa, né, acumulado nesses anos do Bolsonaro, eles são também os vilões da inflação, né, com o último IPCA, o setor de operadores privados de saúde puxou a inflação com 15,5% de aumento. Enfim, é um cenário caótico da saúde brasileira, e a gente ouviu 3 ex-ministros e vários especialistas sobre esse quadro da saúde, e convido a todos para lerem a matéria, que está bem interessante. Aliás, você disse bem, clientes de planos de saúde, não usuários, porque os planos de saúde, eles não pensam 2 vezes em promover reajustes da cabeça deles, quando eles bem entendem, e a negar procedimentos, exames, consultas, qualquer coisa que não esteja especificado em contrato. Então, quando você se relaciona com uma empresa privada, você é um cliente. Usuário é usuário do SUS. E a Reninha Lima observa, agonia mesmo, nem clínico geral tem mais no SUS aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu moro ao lado de uma UPA, e realmente dá agonia de ver a fila de espera para o atendimento, que muitas vezes avança para a calçada, né? O Denis Liberato diz que toda vez que vê o Celso Amorim, ele se dá conta que já teve Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores. Meu Deus do céu, realmente é surpreendente, é uma coisa chocante. A Valéria Bordin, ou Bordan, eu nunca sei qual é a pronúncia correta do nome da Valéria, ela sempre está aqui, eu sempre falo isso, ela podia depois escrever como que eu devo pronunciar o nome dela para eu aprender, mas ela disse que se esse país ainda tivesse lei, o presidente já teria a sua candidatura impugnada. É verdade, ele promoveu nitidamente, ele usou do cargo, né, para fazer propaganda política, para ameaçar as instituições, para tumultuar o sistema eleitoral, e cometeu, na avaliação de vários especialistas em direito eleitoral, crime de abuso do poder político. E, além disso, há quem veja, inclusive, que ele cometeu crime de responsabilidade neste episódio e em vários outros, né, ao atacar as instituições democráticas do país, inclusive a própria justiça eleitoral. Ao atacar a justiça eleitoral, Bolsonaro está atacando os direitos políticos de todos os cidadãos brasileiros, e isso, no entendimento de vários especialistas, configura também crime de responsabilidade passível de impedimento. Eu gostaria de agradecer aqui a participação de todo mundo que mandou comentário, realmente muita gente mandou, e no calor do debate com o ex-chanceler Celso Amorim, com o professor Gilberto Maringoni, a gente acabou, infelizmente, não conseguindo dar vazão a tantos comentários que chegaram. Agradecer novamente a Ângela Gifone pela generosa contribuição no Superchat, lembrando que essas contribuições elas são fundamentais para manter o nosso trabalho, assim como as assinaturas de Carta Capital, você participar também do nosso clube do canal aqui no YouTube. Olha só, a Valéria me disse assim, Rodrigo, é Bordin mesmo, sem afrancesar. Então, Valéria Bordin, muito obrigado. E você tem algum tema que você gostaria de destacar, chamar a atenção no final do nosso programa, Maurício? Rodrigo, eu aqui, né, sempre atento na política do Rio de Janeiro, né? O bicho está pegando aqui de vez, né? Porque houve um ato do PSB que o pré-candidato ao governo, Marcelo Freixo, esteve lado a lado ao pré-candidato do PSB também ao Senado, Alessandro Molon. Para quem não sabe, está tendo uma briga muito grande na chapa da esquerda aqui no Rio, porque o PT, ao fazer o acordo com o PSB, ficou de indicar o candidato a senador, indicou, né, o deputado estadual André Siciliano, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio, e apesar disso, o Molon insistiu na candidatura e não estava muito sem saber o que fazer. O Lula esteve no Rio na semana passada
e tentou resolver essa equação aí, mas não deu, os dois são candidatos, né? E agora tem o setor do PT do Rio já dizendo que talvez rompa com Marcelo Freixo, quer dizer, aquele sonho da unidade da esquerda em torno do nome do Marcelo Freixo aqui no Rio está perigando virar pesadelo por conta dessa briga aí, e estou atento e convido todos os nossos leitores e quem nos acompanha aqui pelo YouTube a ficar atento também, sobretudo os fluminenses e cariocas, a respeito dessa questão da esquerda no Rio, porque ela vai se repetir no Brasil todo, com certeza. Uhum. E eu só gostaria de destacar, na verdade, uma notícia de ontem, que o Ministério Público do Paraná apresentou a denúncia contra Jorge Garanho, o atirador bolsonarista que assassinou a tiros o militante do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no aniversário de 50 anos dele, uma festa temática do PT, e a Justiça do Paraná, no mesmo dia, acatou a denúncia, portanto, ele tornou-se réu, responderá pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão. E o que é curioso nesse episódio é que o promotor responsável pelo caso, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Mafra, pelo menos ele corrigiu um grave erro cometido pela delegada responsável pelo caso, pelo inquérito, que concluiu o inquérito, aliás, estranhamente, em 5 dias, sem ter feito perícia no celular do atirador, sem ter entregue o resultado de exame balístico, uma coisa muito estranha, mas ela apressou-se a dizer que não havia motivação política no crime. Ela disse que houve motivação política no momento em que ele foi lá bater boca a primeira vez, mas que quando ele voltou armado, né, para tirar satisfação, foi na verdade porque a vítima teria atirado terra no carro dele e por isso ela não via motivação política. Bom, felizmente o promotor, ele pelo menos teve a dignidade de dizer que é óbvio que houve motivação política, sim, no crime, só não é um crime político porque não há o status legal para isso, não houve um ataque a uma instituição do Estado brasileiro, né? Por isso que ele foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivação fútil, mas ele reconheceu que houve, sim, motivação política, afinal de contas ele não foi lá à toa, ele foi lá porque sabia que estava ocorrendo uma festa com a temática do PT, foi lá com o objetivo de provocar o Marcelo Arruda e, não contente em tumultuar, retornou lá armado para tirar satisfações e atirou e matou o militante do PT, que reagiu no chão, né? Então o atirador ele também acabou sendo baleado, mas recebeu voz de prisão e tornou-se réu tão logo saiu da UTI. Ele que estava hospitalizado desde então, continua hospitalizado, mas fora da UTI nesse momento. Eu acho que, pelo menos, essa reparação feita pelo Ministério Público e pela Justiça do Paraná, ela é importante para se colocar em pratos limpos o que aconteceu naquele episódio e chamar a atenção do clima político contaminado, tumultuado que estamos vivendo no país, e precisamos, enfim, voltar a ter o mínimo de convivência democrática, civilizada, porque não dá mais para tolerar esse tipo de comportamento agressivo que está ocorrendo, lamentavelmente, em várias esferas, em vários casos. Esse não é o primeiro episódio em que temos pessoas agredidas, assassinadas por motivação política, mas a coisa está ganhando proporções assustadoras, né, Maurício? É importantíssimo, Rodrigo, nesse caso aí do Marcelo Arruda, ter essa sinalização, entendeu? Porque não dá para fazer como a delegada fez, que você acabou de citar, não dá para fazer como o ministro Paulo Guedes fez, que falou é uma briga de bar, uma briga que acontece todos os finais de semana entre bêbados. Não foi uma briga com motivação política. Inclusive, fazer menção aqui, foi o nosso colega jornalista, colaborador lá no Rio Grande do Sul, René Ruschel, que foi um que em primeira mão trouxe aqui no programa Fechamento a informação de que o atirador, me fugiu o nome dele agora, ele teria visto pela internet... Jorge Guaranho, exatamente, que o Jorge Guaranho teria visto pela internet, no sistema de monitoramento do clube, que seria uma festa do PT, quer dizer, ele foi lá pela primeira vez já sabendo
era uma festa do PT. Quer dizer, houve motivação política na primeira ida dele lá, houve motivação política quando ele bateu boca, mas na hora de atirar não houve, foi porque jogaram punhado de terra. Aliás, tem um aspecto assim bem nebuloso neste caso, que um diretor da associação, do clube onde estava sendo realizada aquela festa, ele cometeu suicídio dias depois do assassinato. E ele é apontado como o homem responsável pela instalação do sistema de câmeras de lá, né? Então, assim, você vê como era fundamental a Polícia Civil já ter feito a perícia no celular do atirador para saber se ele recebeu orientação de alguém, se alguém o alertou, como ele teve acesso às imagens da festa, mas na pressa, né, em apenas 5 dias, a delegada já concluiu o inquérito e concluiu que não havia motivação política, nitidamente ali servindo só ao argumento de um presidente da República que o tempo todo fica instigando um conflito, mas depois que o pau come, ele diz que não tem nada a ver com isso, né? Bom, pessoal, por hoje é só, me perdoe a indignação, eu agradeço muito a audiência, a paciência de todos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal e, enfim, assinem Carta Capital, assinem, façam parte do nosso clube do canal, se possível, faça contribuições pelo Superchat, porque a contribuição de vocês é fundamental para manter o nosso trabalho ativo. Um forte abraço e até a próxima semana.